Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre um assunto muito sério, briga de poder. Desembargador desacata a Guarda Civil Municipal e se nega a usar máscara na orla da praia, desobedecendo o decreto municipal. Sobre esse assunto, que teve uma alta repercussão nos últimos dias, eu converso agora com o secretário de Segurança Pública de Santos, Coronel Sérgio Delbel. Tudo bem? Delbel, seja muito bem-vindo ao ND. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado, boa noite, Roberta. Obrigado, boa noite a quem nos assiste. Gostaria de começar esse programa. A gente vai soltar agora o vídeo que teve uma grande repercussão nas redes sociais do desembargador Eduardo Siqueira, então, se negando a utilizar máscara e combatendo as orientações do Guarda Civil Municipal de Santos. Vamos dar uma olhadinha? Não, você poderia colocar a máscara, por favor? Olha, eu curava... Não, por favor. Mas por decreto, eu sou obrigado a usar. Decreto não é lei. Não, mas sou obrigado a usar. Olha, outro dia quem queimou comigo... Tá, vou desembarcar um pouco. Desembarcar. Ele quer fazer como tá, 450, ele faz 4,500. Aí eu peguei, amassei e joguei na cara dele. Você quer que eu jogue na sua cara? Faz aquilo. Não, se eu jogar na minha cara, não vou fazer. Vou fazer ou você joga na minha cara? Você já fala com o Delbel. Então tá bom, pode ligar pro Delbel. Liga pro Delbel. E é GCM Hilário, tá bom? Tá bom. Está te orientando sobre a necessidade da máscara. Não, o senhor não falou nem, por favor, nada. Não, eu falei. E você tá falando que vai jogar na minha cara. Já joguei. Você Tá bom, você joga. Chamamos o oficial de plantão, não é? Para isso que nós temos polícia. Exatamente. O senhor não é polícia. Eu sou guarda civil municipal. Não tem autoridade nenhuma. Tá bom, eu não tenho autoridade nenhuma. Eu tenho autoridade de estar atuando sobre esse decreto. Tá aqui, Delbel. Liga pra ele. Mora no carro, Não, mais 42, a 40 Você tá afinando? eu não vou falar com ele. Ele liga no meu celular. Se ele quiser, ele liga no meu celular. Ah, e ele tem que ligar pra você. Exatamente. Ele liga pra mim. Se ele quiser falar alguma coisa pra mim, ele liga pra mim. Eu não vou pegar o celular do senhor. Finalizando 13 horas. Delbel? 13 horas. Do desembargador Eduardo Siqueira. 7 Eduardo Siqueira, qual é o seu papel? Tudo bem, e o senhor? Tudo calmo? Eu tô aqui com um analfabeto do PN seu aqui, um rapaz. Ele falou que... Eu falei, eu vou ligar para ele, porque eu tô andando sem máscara. Só tô eu na faixa de praia que eu estou. Ele está aqui fazendo uma multa e ele disse, então eu falei, olha, isso não tem... Eu expliquei de novo, eles não conseguem entender. Aí eu falei, então, mas o seguinte, você vai falar com o Delbel. O Delbel é que fale comigo, eu não falo com ele. Ele que quiser. Agora o senhor vai manter, cidadão. O senhor falou. Ele liga no meu celular. Hilário, o senhor não é autoridade, o senhor vai falar. Vou passar o telefone, Delbel. Eu não vou falar no celular do senhor. O Delbel tá Eu aqui. não vou falar. O senhor tem que pagar 151 com 800 de merda. 151 em Secretário, a gente acabou de assistir, então, o vídeo que teve grande repercussão nas redes sociais e para a gente entender um pouquinho melhor o que está acontecendo, o que aconteceu nesse final de semana, o desembargador realmente ligou para o senhor? Sim, ele ligou para mim no telefone. Vou retroceder um pouco. As pessoas estão questionando em relação a isso. Primeira coisa que eu tenho a dizer, caso eu tivesse algum tipo de relacionamento com ele, ou funcional ou social, era muito natural que ele tivesse o meu telefone. Assim como muita gente me liga, eu sequer sei quem é a pessoa. Eu recebo um monte de mensagens no WhatsApp, de bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei quem são. Tem os números lá, mas não tem o nome, eu não conheço, enfim. Mas como que ele obteve meu telefone? Quando começou a vigência desse decreto dos máscaras, um determinado dia, eu recebi um telefonema da Polícia Militar. O oficial se identificou e disse que tinha um desembargador querendo falar comigo, se podia passar meu telefone. Eu falei, é evidente que pode, é um desembargador. E aí eu recebi um telefonema desse senhor, desse mesmo desembargador, reclamando da ação da Guarda Municipal em relação à máscara e tal. E foi assim que ele obteve meu telefone. Antes disso, eu não o conhecia, eu não tenho e nem tive relacionamento social, de amizade e nem funcional. Eu nunca tinha conversado com ele. E foi assim que ele teve o meu número de telefone. Ele me ligou, sim, isso que aparece no vídeo é verdade.
E a minha conversa com ele praticamente não foi uma conversa, foi um monólogo, né, da parte dele, porque dá para perceber claramente o quanto ele falou, e a preocupação dele maior era passar o telefone para o guarda municipal que estava ao lado. Sim, como se o guarda quisesse falar com o senhor, né? E como se o guarda tivesse obrigação de atender também. E eu ouvia claramente quando a voz dele diminuía e aumentava a voz do guarda. E eu percebi também claramente que o guarda não iria atender o telefone de forma absolutamente acertada. Inclusive, a gente orienta os próprios guardas a não aceitarem tipo de ligação, a não ser que seja da própria pessoa, do comandante da guarda, do supervisor, do colega, assim por diante. E foi o que foi feito. Ou seja, como é que o senhor avalia, então, secretário, tanto a atitude do desembargador quanto a atitude do Guarda Civil Municipal? Olha, em relação à atitude desse senhor, eu prefiro comentar a atitude do cidadão. Eu acho que a gente não deve também atrelar a ação dele a toda uma classe muito honrada e importantíssima no nosso estado, no nosso país. Isso não quer dizer que a gente não saiba que um desembargador, a gente espera um comportamento de nível adequado, cidadão, educado e tudo mais. O vídeo fala por si só. Em relação aos nossos guardas municipais, tanto o motorista quanto o encarregado que estava fazendo a atuação, eles foram primorosos no que eles fizeram. Eles mantiveram controle emocional, educação, cumpriram os protocolos apregoados, pediram para colocar máscara com educação, citaram o decreto, mesmo provocados, não aceitaram a provocação, então, do começo ao fim, eles foram perfeitos. Só nos enche de orgulho. Eu acho que a única coisa boa dessa ocorrência é isso, para as pessoas verem que os nossos guardas municipais, homens e mulheres, estão preparados para servir a cidade à altura do que o santista espera. E um detalhe também, existe um outro vídeo, que acredito que vocês tenham também, que foi feito em outra data, por uma situação semelhante, em que o guarda municipal, que é outro guarda municipal, ele tem o mesmo tipo de atitude, ou seja, serenidade, educado, profissional e sem aceitar provocação. Então, isso é muito legal da gente ver. O senhor mencionou agora sobre um protocolo. Existe, então, uma conduta que todo guarda civil municipal deve fazer, principalmente nessa abordagem, né? Você está abordando um cidadão pronto para colocar uma multa nele por conta de um desacato a um decreto municipal, que no caso é a utilização da máscara, ou seja, você precisa ter uma abordagem muito precisa, né? Existe um protocolo, então, secretário, em relação a isso? Existem vários protocolos que a gente chama de procedimento operacional, né? Para cada tipo de situação, um tipo de protocolo. E nesse mesmo documento, a gente coloca lá quais são as possibilidades de erro e coisas que já aconteceram que não devem ser repetidas, né? Para evitar novos erros iguais. A gente comete novos erros, não erros iguais, né? Sim, E isso está funcionando. E eles são instruídos pelos coordenadores e tudo mais em relação a isso. A finalidade da Guarda Municipal é caminhar ao lado do cidadão, não contra o cidadão. Então, eu estou muito orgulhoso da nossa corporação. A gente tem o restante do vídeo aqui, secretário, gostaria de pedir para colocar no ar, onde o desembargador recebe a multa, ele amassa e joga no chão. Vamos dar uma olhadinha? Joga a multa, amassa, rasga, amassa e joga no chão. Dupla infração, então. Não utilizou a máscara e ainda jogou lixo, é isso? O que vai ser feito agora? Ele é obrigado a pagar multa? Ele recorre? O que é feito, secretário? Foram feitas 2 multas. A da máscara, o não uso de máscara, e de descarte de lixo em logradouro.
Agora, ele tem, como todo cidadão, ele tem todo o direito de exercer ampla defesa, existe um prazo para isso, ou, se ele preferir já pagar, recolher, pegar a guia lá na Secretaria de Finanças, ou poupar tempo e efetuar o pagamento. E a gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala um pouquinho mais sobre o caso do desembargador que desacatou o Guarda Civil Municipal de Santos. É só um minutinho, não sai daí, eu volto já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é briga de poder. A gente está falando sobre o caso do desembargador que desacatou o Guarda Civil Municipal de Santos quando se negou a utilizar a máscara na orla da praia. E sobre esse assunto, então, eu estou conversando com o secretário de Segurança Pública, Sérgio Delbel. Secretário, a gente está falando sobre o vídeo, a repercussão que ele teve em todo o país. E um dos pontos eu acho importantes que a gente menciona e que o Brasil inteiro chora e lamenta é essa questão da carteirada, né? Existe ainda espaço para isso? Quando ele fala, vou ligar para o Delbel, estou aqui na frente de um analfabeto, como é que o senhor entende essa situação que ele coloca? Olha, Roberta, eu acredito que não exista mais espaço, evidentemente. Qualquer cidadão que queira exercer um direito, que se sinta prejudicado por alguma ação de agente público, o caminho correto é entrar justamente na justiça. Nós tivemos há pouco tempo, e vocês repercutiram isso, o caso de um advogado aqui em Santos que, querendo exercer o seu direito, a sua cidadania, ele procurou a justiça buscando o direito de não usar a máscara, né? E foi concedido em caráter preliminar e posteriormente cassado. Sem querer entrar no mérito da discussão se a máscara é isso ou aquilo, ele exerceu o caminho correto, ele exerceu a sua cidadania, ele buscou os meios legais, os meios mais democráticos que existem, para buscar o seu direito. Então, eu acho que isso é uma grande lição que a gente tem. Com essa pandemia que nós estamos enfrentando, que não acabou, que está longe de acabar, nós temos sim que nos precaver. Quando a pessoa não quer usar a máscara, até aí é um problema dela se ela ficar doente. Só que o problema é que ela é infectada, ela pode contagiar muitas outras pessoas, inclusive dentro de casa. Então, é por isso que o mundo insiste no uso das máscaras. A partir de hoje, por exemplo, a França, que já tinha liberado um monte de coisa, inclusive os famosos bares e tudo mais, a partir de hoje é obrigatório usar máscara de novo. Né? De novo, não, a passar a usar máscara. É assim como em alguns outros países que iniciaram a abertura e que estão regredindo, tanto na Europa quanto na América. Então, a coisa é muito séria. Nós não temos vacina, não temos medicamento com eficácia comprovada. Então, o poder público, no caso o município, tem que exercer o seu poder no sentido de preservar todo e qualquer cidadão que habite na nossa cidade. Por isso que ele ampliou o número de vagas de leitos em UTI, tomou uma série de providências, comprou equipamentos, a Guarda Municipal, da mesma forma, os fiscais que exercem outros tipos de fiscalização na nossa cidade, estão na rua para quê? Para evitar que os decretos sejam burlados, que sejam agredidos. Para que isso? Para preservar a nossa saúde. Então, é uma coisa tão simples, é chato usar máscara. Abafa, eu detesto, eu acho um horror, mas eu uso, porque eu quero me proteger e eu não quero transmitir para ninguém também. Mesmo assim, a gente está sujeito a pegar algum tipo de problema, né, esse Covid, então eu acho que é um ato de inteligência usar máscara. E aí entra aquela questão, né, secretário, do direito do cidadão, mas também não pode deixar de lado a questão do respeito. Eu acho que a gente pode lutar pelos nossos direitos, como o senhor agora mencionou, a questão desse advogado, mas sem deixar o respeito. Esse é um ponto muito importante. A gente teve também o apoio do prefeito Paulo Alexandre a essa questão, ao Guarda Civil Municipal, dando total apoio à ação desse guarda, o GCM Cícero Hilário Rosa Neto. Inclusive, a gente tem um vídeo agora onde o Guarda Civil Municipal, o Cícero Hilário, fala sobre o ocorrido. Ele que lavrou a multa, ele que foi
desacatado de certa forma. Então vamos ouvir agora um pouquinho o que ele tem a falar. Eu já estava aproximadamente umas 5 horas de plantão, né? E a gente já havia feito 5 autuações nesse dia. Foi quando a gente avistou esse cidadão sem usar a máscara e fomos até ele para estar orientando. Estava no patrulhamento do canal 5 ao 6. E no momento que a gente avistou eles, a gente estava orientando um grupo no canal 6. Eu cheguei a fazer um gesto para ele colocar a máscara e ele fez um sinal que não ia respeitar, né? Foi quando eu falei com meu amigo, a gente ia até lá falar com ele. E ele já reconheceu o cidadão como de outra ocorrência, que havia já acontecido um tempo atrás. Quando eu chego para ele, eu falo, cidadão, coloque a máscara. Ele fala que ele não vai utilizar a máscara, que ele não utiliza porque é um decreto, e o decreto não vale como lei, e ele não vai utilizando. Eu falei para ele que ele precisava respeitar o decreto. Foi quando ele falou que não ia colocar, eu falei que ia desembarcar, desembarquei. Aí ele falou de uma outra situação de um outro guarda, que ele havia confeccionado uma autuação e ele havia jogado a multa no rosto do guarda. Eu falei para ele, então eu vou confeccionar o auto e eu quero ver o senhor jogar no meu rosto. Aí foi o que aconteceu no vídeo, né? Ele começou a nos respeitar, falou que ia entrar em contato com o secretário de segurança e foi tudo que aconteceu. Na hora que ele entrega o documento dele, ele fala, você sabe ler? Sabe com quem você está se metendo? Ele falou exatamente isso para mim. Não vou falar que é fácil, é difícil, mas a gente tem que manter a nossa calma. A gente não pode se igualar a pessoa, né, que está ali nos ofendendo. A gente tem que manter a calma porque a gente é agente de segurança, entendeu? Porque se eu engolo ele às ofensas, a tudo, eu ia perder a razão, entendeu? Perderia a razão. Então eu fiz a autuação, fiz o meu papel, né? E ele que depois ele procuraria o direito dele, pedir só o cancelamento da multa, porque em nenhum momento eu vi que eu estava errado, eu estava fazendo valer o decreto, entendeu? Então, a todo momento eu estava bem seguro do que eu estava fazendo. Quando ele falou que ia ligar para o secretário, quando ele falou que era desembargador, eu estava realmente seguro do que eu estava fazendo. Eu tenho 3 filhos, né? E eu acho que eu tenho que dar o exemplo para os meus filhos, né? Eu não posso, por exemplo, aparecer numa filmagem desrespeitando o cidadão ou fazendo outro tipo de coisa, entendeu? Então eu mantive a calma, fiz valer o decreto, mantive a minha calma e só fiquei um pouco chateado quando eu cheguei em casa, porque meus filhos viram o vídeo por causa da repercussão e a minha filha ela perguntou o que eu havia feito para o cidadão, ele ter me tratado daquela forma. Eu falei para ela que eu não havia feito nada, eu só estava fazendo o meu trabalho. Aí minha esposa conversou com ela, falou com ela. Aí hoje, assim, com a repercussão que teve, com os comentários que teve, ela vê que eu não tive uma atitude errada, né? Foi o cidadão ele que extrapolou na reivindicação dele lá, falando aquelas coisas lá que infelizmente a gente não espera isso de uma pessoa que tem a formação dele, né? Tá aí então o vídeo que a gente tem do Guarda Civil Municipal, Cícero Hilário, contando tudo o que ele falou. Ele toca num assunto, agora, secretário, ele falou sobre ser exemplo para os filhos, e é isso que a gente espera, que todos sejam exemplos, né? Ele para os filhos, e a gente esperava, então, que o desembargador também fosse um exemplo para a sociedade. Como é que o senhor vê essa questão? A gente acabou de ver esse vídeo, então, do Guarda Civil Municipal. O senhor até aparece no fundo, quer dizer, o senhor deu total apoio à Guarda Civil Municipal, a esse processo todo que se passou? Olha, esse assunto até me emociona, porque hoje eu acredito que as pessoas ainda não saibam. As pessoas na praia faziam questão de tirar fotografia com os guardas municipais e teve um senhor que fez entrega de flores para os guardas municipais. Então eu acho que a atitude desses 2 guardas, daquele outro guarda, na primeira ocorrência a qual eu me referi, eles têm que demonstrar para as pessoas, isso demonstra para as pessoas que a nossa guarda é um patrimônio da nossa cidade, que ela não é uma guardinha como algumas pessoas chamam, que as pessoas lá são muito valorosas,
Nós temos defeitos, temos carências, temos dificuldades e nós erramos. Mas a grande maioria e a grande parte dos serviços prestados pela Guarda Municipal são de uma riqueza, são de uma eficiência que as pessoas não ficam sabendo. Só quem acompanha o serviço da Guarda Municipal, da Defesa Civil e do monitoramento é que sabe disso. Por mais que a gente queira divulgar algumas ocorrências, a gente não consegue passar tudo. Então, essa atitude desses guardas tem um efeito didático para os colegas e para a população também. Então, esse eu acho que é o saldo positivo de todo esse imbróglio. Ok. O ND tentou entrar em contato com o desembargador Eduardo Siqueira, mas até o fechamento dessa edição nós não tivemos retorno. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre esse caso. Não saia daí, é um minutinho. Eu volto já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é briga de poder, o caso do desembargador que desacatou o guarda civil municipal e se negou a usar a máscara na orla da Praia de Santos. E sobre esse assunto a gente está conversando com o secretário de Segurança Pública, Sérgio Delbel. Secretário, o que acontece agora com o desembargador? Ele enfrenta algum tipo de punição? Olha, Roberta, pelo que a gente já leu pela imprensa, o Conselho Nacional de Justiça já instaurou um procedimento apuratório e a competência, evidentemente, que é daquele instituto. Então, o caso está com eles, né? Por parte da gente, não há muito o que fazer em relação a isso. Ok. E Delbel, o episódio, obviamente, é um episódio negativo, teve uma repercussão imensa na nação inteira. Agora, como é que sai a imagem da cidade de Santos? Eu acho que super positiva em relação a isso, porque Santos exerceu o seu mistério, que é de proteger as pessoas, exigir que as pessoas usem máscara para autoproteção e proteção de toda a cidade, de todo morador de Santos. Eu acho que é bastante positivo. Mais do que nunca a gente falar que carteirada não tem mais vez aqui na nossa cidade, né, Delbel? Isso é importante, que todo mundo é igual e tem os mesmos direitos e os mesmos deveres. Eu acredito que isso valha para todo o Brasil, né? Porque essa notícia correu o país. E as pessoas puderam ver exatamente o que passa um profissional que exerce uma função pública, exerce uma fiscalização uma função de fiscalização, de orientação ao público e o que eles passam muitas vezes. Essa não é a primeira vez que acontece isso com a Guarda Municipal, não com essa virulência, é verdade, mas quase todos os dias pouquíssimas pessoas distratam os guardas, os profissionais de saúde e assim por diante. E isso, acredito que esse episódio ele sirva também, como eu já falei anteriormente, um efeito didático para as pessoas respeitarem e valorizarem esse tipo de serviço e, acima de tudo, usarem máscara. Ok. Secretário, muito obrigada pelas suas informações, muito obrigada pelo seu tempo, sempre nos atendendo prontamente. Sucesso aí nessa empreitada. Muito obrigado, uma boa noite para todos vocês. Muito obrigada. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê, um abraço, com muito mais respeito para todos nós. Até lá.